Alô você que está aí querendo aprender a desenvolver em Assembler dos i80, você está acompanhando lá no jogosempreconceito.com.br, você está acompanhando lá o meu post, onde eu boto toda a parte teórica, e você já deve ter visto o nosso primeiro vídeo de hands-on, que ensinava você a configurar o GitHub, e agora eu vou falar da outro hands-on aqui. Se você quer saber do que eu estou falando, não entendeu nada que eu disse até agora, entre em jogosempreconceito.com.br, procura lá no menu principal, tem lá programação ASM Z80, clica lá que você vai ver todos os posts sobre a programação de Z80 que eu estou fazendo no meu site, e você vai poder ver aqui nos vídeos o hands-on, ou seja, a mão na massa, a gente botando a mão e fazendo acontecer e fazendo o projeto andar. Hoje eu vou falar sobre a segunda ferramenta mais importante que nós vamos precisar durante o nosso projeto, que é a nossa IDE. O que significa IDE? IDE é um acrônimo em inglês que significa Integrated Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado. E uma IDE ela é um conjunto de softwares, é um conjunto de ferramentas que você usa para facilitar o desenvolvimento do seu software. E onde é que está a integração? Todas essas ferramentas estão integradas. Algumas ferramentas são muito mais complexas, né? Por exemplo, se você pegar o Visual Studio da Microsoft, ele integra não só código como projeto, como todo o ciclo de gerenciamento do seu software. Mas nós estamos programando para um computador de 1980, um processador chamado Z80 e programando Assembler. Então nós temos muito poucas opções em matéria de IDE que a gente possa estar usando, e ainda mais IDEs simples que a gente possa estar usando para desenvolver o nosso projetinho. Uma opção que nós temos é esse aqui, que já está na tela para vocês verem, o Inape. Ele é uma ferramenta integrada de desenvolvimento. O endereço está aqui, por caso vocês queiram ver, inape.net download JSP. E essa é uma ferramenta que integra ao mesmo tempo um emulador do Amstrad CPC, que é um computador que funciona com o Z80, um editor de texto e um debugger, que são as coisas mínimas que a gente vai precisar para começar a nossa caminhada. Mais tarde, quando nós passarmos para o MSX, que é uma arquitetura bem mais avançada que a arquitetura do Amstrad CPC, nós vamos mudar para um outro ambiente de desenvolvimento que não vai estar tão integrado quanto esse. Mas como o nosso objetivo é começar a engatinhar para depois levantar, andar e depois correr, nós vamos começar com o Inape, com o Amstrad CPC, que é uma arquitetura muito mais simples, uma ideia muito mais integrada e com muita facilidade, não só para que eu possa explicar melhor para vocês, como também facilitar para vocês na hora de codificarem, debugarem e entenderem a vida aí de vocês, que vocês querem seguir nesse tortuoso caminho de desenvolver Assembler, a linguagem mais difícil de um processador esquecido, só porque você pode. Então vamos lá, estamos aqui de novo, aqui no inape.net, download JSP, e aqui a gente tem todas as versões. A última versão é essa aqui, 20B2. Aqui você tem tudo que foi colocado de novidade a cada nova versão, você pode ver aqui. Mas nós, como sempre, vamos pegar aqui a versão mais recente. O download é um download pequenininho, vai levar aqui uns 30 segundos. O arquivo é esse aqui, o inape 20b2.zip. A gente vai pegar esse cara aqui e vai jogar ele lá na nossa pasta de desenvolvimento que a gente criou no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior para você ver como é que funciona essa coisa do GitHub, de criar a pasta e tal. Interessante. Então vou extrair ele aqui. É esse cara aqui, eu vou dar um cut nele. Vou copiar lá. Não, para o CD não. Copiar aqui para o downloads, que é onde eu estou fazendo. Criar a pasta dev aqui. E aqui eu vou jogar o cara. Esse cara aqui vai ser a nossa IDE, que nós vamos usar para desenvolver. O meu CD-ROM está sofrendo aqui. Eu cliquei no CD-ROM, parece que tem alguma coisa errada. Pronto, copiou. Então aqui nós estamos com a IDE do Inape
pronta. Não precisa instalar, não precisa nada, você vai usar ela diretamente, porque na verdade isso aqui é um emulador com um editor de texto com um debugger. Se você clicar 2 vezes no inape.exe, ele vai abrir para você aqui o ambiente de desenvolvimento. E nós vamos dar uma passada nesse ambiente de desenvolvimento para vocês poderem andar. Ele pediu para instalar algum requerimento, provavelmente ele deve usar ou .NET ou alguma coisa. Ele instalou o Direct Play, que ele precisa. Aí ele vai abrir aqui o macaquinho. E aqui nós estamos vendo o emulador do Amstrad CPC, que é um computador Z80 com uma arquitetura bem simplória, bem fácil para a gente aprender a desenvolver Assembler para Z80, que é o nosso objetivo aqui. Uma coisa que eu acho importantíssimo falar, a maioria do conhecimento que eu estou passando para vocês aqui, eu tirei de um canal de um cara muito foda chamado Shiba Akumas. Vou até botar aqui o canal deles aqui para você ver a quantidade de material que o cara tem. Então deixa eu ver aqui, vou botar aqui YouTube, que eu já mostro direto o canal do cara. Eu sou inscrito no canal do cara, eu sou absolutamente fã desse maluco. Então deixa eu procurar aqui inscrições. Aqui, Shiba Akumas, logo o segundo, ó. Esse cara é um monstro quando se trata de desenvolvimento Z80 para plataformas antigas. 68.000, cara, tem muita coisa aqui para você aprender em matéria de Z80. E essa playlist aqui, Learning Multiplataforma Z80 Assembly with Vampires, foi, cara, foi ótimo para mim. Eu aprendi muita coisa aqui. Então, se você sabe falar inglês, isso aqui é um excelente caminho para você começar. Se você não gostou dos meus tutoriais, quer procurar uma fonte diferente, isso aqui é um caminho excelente para você começar. E esse cara, ele tem muita coisa. Foi por ele que eu peguei uma coisa que vocês vão ver logo em seguida, nos próximos dias, chamada cheat sheet dele, que ele chama, que seria a roubalheira dele lá, que é para facilitar o desenvolvimento dele. Ele tem um ambiente que ele desenvolveu para várias máquinas Z80, ele não foca só em Z80, ele tem tutoriais para Nintendinho, para Neo Geo, para Game Boy, enfim. Esse canal desse cara é uma mina de ouro para quem curte programação Assembler, não só dos 80, como de vários processadores diferentes, computadores diferentes. Então, canal do Shiba Akumas, aqui, esse cara aqui, ó. Quem entende inglês vai aprender muito no canal desse cara. Eu aprendi muito, e muito do conhecimento que eu vou passar para vocês veio daqui, que eu estou fazendo esse trabalho de muita coisa traduzir para o português para você que não entende inglês você poder ler aqui. Então vamos lá. Então colocamos lá o inape, aqui está o inape, e tem algumas coisas que você vai aprender a usar no inape, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir aqui o Assembler. Tá vendo aqui Show Assembler? Ele vai te mostrar o editor de texto que vai te permitir editar os seus programas em Assembler. E é esse cara aqui. Eu vou abrir ele aqui do lado para vocês verem bem. Vocês poderem acompanhar bem o código. Aqui é o emulador do Amstrad, certo? E eu vou abrir aqui um bloquinho de texto, um notepad, só para colocar notas se a gente precisar. E o que eu vou fazer hoje aqui para vocês? Para vocês verem o ambiente integrado, como é que funciona, do inape, eu vou fazer o programa mais fácil que todo mundo sempre faz quando está começando uma linguagem nova, que é o famosíssimo Alô Mundo! Alô Mundo! Porra, como é que uma pessoa pode aprender uma nova linguagem e não fazer um Alô Mundo? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui criar um novo, isso aqui é um arquivo de texto, eu já vou salvar ele aqui, eu vou até botar um comentário aqui. Quando a gente está programando Assembler, toda linha que começa com ponto e vírgula, vocês podem ver que isso aqui é um ponto e vírgula, é uma linha de comentário. Então eu vou botar aqui um comentário maneiraço, bonitão, e vou aqui replicar essa linha, e aqui no meio eu vou botar Olá Mundo Z80. Certo.
Quando você está programando em Assembler do Z80, ou qualquer Assembler, você está falando com a máquina no menor nível de abstração possível. Não tem nada entre você e a máquina. Por isso que ele é tão rápido. Você está conversando direto com a máquina. Então, quando você programa para uma máquina, você tem que conhecer duas coisas dessa máquina. Primeira coisa, você tem que conhecer a arquitetura daquela máquina específica com a qual você está trabalhando e os processadores que ela usa. Toda máquina tem uma coisa chamada BIOS, que é Basic Input Output System, ou Sistema de Entrada e Saída Básico, que varia de cada implementação de máquina. Então nós vamos usar aqui a BIOS do CPC, do Amstrad CPC. E o Amstrad CPC ele controla tudo pelo processador Z80 dele. Ele controla vídeo, controla som, a memória dele do Amstrad CPC é compartilhada com a memória de vídeo. Isso faz com que seja uma arquitetura muito simples de ser programada. Todos os comandos que forem do Z80, você pode praticamente, com pouquíssimas mudanças, transferir para outros computadores, como por exemplo o MSX, que é o nosso objetivo final. Mas algumas coisas são específicas daquela máquina, porque estão imprintadas na BIOS da máquina. Tá? Para fazer o Hello World, nós vamos precisar de uma função da BIOS dessa máquina, que é uma função chamada printchar, que eu vou roubar aqui o endereço do lado de fora da tela e trazer para que vocês conheçam o que é o printchar. Então vou copiar aqui, vou trazer aqui para cá. E essa vai ser a primeira linha do nosso programa. Printchar é uma função da BIOS do Amstrad CPC que fica nesse endereço de memória aqui, tá? Então o que acontece? Isso aqui, printchar, é um rótulo. Eu posso botar até um outro nome aqui, vocês veem que não vai fazer diferença. Eu posso botar aqui imprime caractere, por exemplo. E eu estou dizendo que esse rótulo aqui, imprime caractere, é igual, no Z80 significa equal, ou igual. É igual a esse endereço de memória. Então, quando eu chamar imprime caractere no meu código, na verdade eu estou referenciando esse endereço de memória aqui, lá na BIOS do Amstrad CPC. Então, imprime o caractere, certo? O que nós vamos precisar para imprimir uma frase, né? Nós vamos precisar da frase propriamente dita, que vai ser Oi Mundo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um novo rótulo aqui, chamado frase, e nós vamos usar um outro comando, dessa vez um comando do Assembler do Z80, ou seja, esse é um comando portável, diretamente portável para o MSX, ou para o ZX Spectrum, qualquer computador que use o Z80, que é o DB. DB é um acrônimo de Define Byte, ou seja, você vai definir um ou mais bytes com aquele conteúdo específico. Como nós queremos um conteúdo string aqui, a gente vai colocar uma aspas para dizer que o que a gente está colocando aqui não é um número, é um caractere ANSI. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que é um caractere ANSI. Isso aqui significa que eu vou escrever a frase que eu quero aqui. Então aqui eu vou escrever Olá Mundo. Certo? E aí, para indicar que a minha string terminou, eu vou colocar um código aqui, que é o código do Enter. Então, eu vou colocar aqui 13, que é o código ASCII do Enter. Quando você aperta Enter no seu computador, ele vai ser convertido para uma tabela chamada tabela ASCII para o valor 13. Então, aqui eu vou até colocar um comentário, que é assim, 13 em ASCII significa Enter. Beleza. Então aqui nós definimos a nossa frase. Então o que a gente precisa fazer para imprimir a nossa frase? A nossa frase ela não tem... Vocês podem ver aqui, como a BIOS dos computadores é muito básica, você não tem como você teria em outra linguagem de programação, o print do BASIC, ou como você teria o print string de qualquer função aí de programação que você já tenha feito. Você tem que imprimir caractere a caractere. E como eu falei para vocês, você está conversando no nível mais básico que você pode com a máquina. Você não tem praticamente nada pronto.
A única coisa que você tem quando você está programando Assembler são os elementos mais fundamentais da máquina para trabalhar. E o elemento mais fundamental de um string é um caractere. Por isso que a função ela não imprime uma string, ela imprime um caractere. Cabe a você montar uma função que pegue caractere a caractere, cada um desses caras aqui, e vai jogando eles na tela usando a função imprime caractere. Então, para usar a função imprime caractere, primeira coisa que a gente tem que fazer... uma coisa muito importante que eu não falei, isso aqui é importantíssimo. Quando você está escrevendo um programa para ser usado, você tem que dizer para o Assembler em que parte da memória esse programa vai estar, para que ele possa ser chamado da memória para o processador. Para isso nós usamos o comando org. E aqui nós damos um endereço de memória. Eu vou colocar o endereço de memória 8000, que é o endereço de memória meio padrão quando a gente trabalha com o Amstrad CPC. Vai ter bastante memória, porque o nosso criptológico vai ser muito simples, é um programa muito simples. Mas se você quiser fazer uma coisa muito mais rebuscada, talvez você queira roubar a memória da BIOS, você queira roubar a memória de algum outro lugar, então você pode querer, no futuro, tentar usar um endereço diferente do 8000. Mas para você que está começando, começa no 8000, que é um bom... Para quem está começando, é um bom número, um bom endereço de memória. Mais tarde eu vou explicar endereçamento de memória, um monte de coisa. Isso aqui é só para mostrar o Alô Mundo e mostrar o ambiente que a gente está programando aqui para mostrar a integração desse ambiente, tá? E mostrar um pouquinho do ambiente para vocês não se perderem. Então, org 8000, estou dizendo que o meu programa começa no endereço 8000. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu estou referenciando um endereço de memória, é preencher dois registradores. O que é um registrador? Um registrador é um pequeno espaço de memória que sempre tem 8 bits, um registrador. Só que o endereçamento de memória no Amstrad CPC e no MSX é um endereçamento de 16 bits, o endereço, né? Então você tem endereço, que usa 16 bits, e você tem o conteúdo, que é o que está naquele conteúdo, sendo que o conteúdo tem 8 bits, certo? E aí eu te pergunto, se o endereço tem 16 bits, mas o Amstrad ou o MSX são computadores de 8 bits, como é que eu faço para referenciar um endereço de 16 bits? Usando dois registradores. O endereço que normalmente a gente usa para trabalhar ponteiros de memória são os registradores H mais o registrador L. H significa high, L significa low. E isso acontece porque, se eu for aqui no debugger, você pode entrar no debugger aqui, dando pause aqui. Deixa eu ver onde fica o pause, tá vendo aqui debug? Pause. Esse cara aqui é o debugger do nosso Assembler dos i80, certo? Então aqui, vocês podem ver, eu tenho pares de registradores. Então aqui, ó, tá vendo HL aqui? É desse cara que eu estou falando. Esse cara aqui é o HL, High Low. Todo registrador tem uma parte alta e uma parte baixa. Então aqui, esses 2 bytes aqui são a parte alta, esses 2 bytes aqui são a parte baixa. Então aqui é o H e aqui é o L, certo? Então aqui, High, que Low, aqui, esses 2 dígitos aqui são o H, esses 2 dígitos aqui são o L. Por que esses 2 dígitos são H e esses 2 dígitos são L? Porque eles são de 8 bits. 8 bits, você pode... Depois eu vou explicar isso com mais calma. Vou até me estender um pouco mais do que eu deveria aqui, mas vamos lá. Isso aqui é a nossa calculadora, que está no modelo padrão. Mas existe aqui uma calculadora de programador. E você vai precisar dessa calculadora de programador quando você estiver programando. Isso aqui são bases numéricas. Esses números que estão representados aqui nos registradores são numa base chamada base hexadecimal, que é essa base aqui. E nós estamos acostumados a trabalhar na base 10, porque nós temos 10 dedinhos, certo? Então, se você parar para pensar que aqui o valor máximo que você pode ter aqui em hexadecimal é FF,
Então eu posso vir aqui, por exemplo, na base hexa e digitar FF. Se eu trocar isso para a base 10, você vai ver que o valor máximo que ele pode ter é 255. Então, esse endereço aqui pode ter, como é um endereço de 8 bits, ele só pode ir de 00 a FF. Opa. Que em decimal significa de 0 a 255. Só que lembra que eu falei que o endereço da memória é um endereço de 16 bits? Um endereço de 16 bits significa que eu posso usar o dobro, ou seja, eu posso ter FF, FF, que vai de 0 até 65.535. Então, como eu tenho aqui H, que pode ter FF, aí. E como eu tenho aqui o L, que pode ser FF, o meu conteúdo de memória pode ir de 0 a FFFF, que em decimal significa de 0 a 65.535. Isso aqui eu estou me limitando a falar números positivos, tá? Mais tarde eu vou comentar sobre números negativos, apesar que eu acho que para o projeto criptológico é muito simples, a gente não vai precisar. Então o nosso endereço de memória ele tem 16 bits, que significa que a nossa frase aqui ela está numa caixinha. Imagina o nosso endereço de memória como se fosse assim, uma caixinha com 4 endereços que diz o endereço da caixa postal e o conteúdo da caixa postal, com 2. Então, aqui é a maneira que nós referenciamos esse endereço na memória, e toda vez que nós colocamos parênteses, nós estamos pegando esse cara aqui, que é o que está dentro desse endereço. Então, como nós queremos imprimir o primeiro caractere que está dentro desse endereço frase aqui, inclusive eu botei errado aqui, o label é assim, nós vamos usar o registrador HL para apontar para esse endereço frase aqui. Então nós vamos usar um comando LD que significa load. Então nós vamos dar um load nos nossos registradores HL, que é um par de registradores de 8 bits, o que significa que tem 16 bits, com o endereço de frase. Então aqui nesse momento o HL marca esse endereço aqui. E aí nós vamos pegar o conteúdo desse endereço, que agora nesse momento está apontando para esse O aqui, e vamos jogar em outro registrador importantíssimo, que a gente vai usar muito no nosso curso, que é o acumulador. Lembra que eu falei que o endereço tem 16 bits e o conteúdo tem 8 bits? Como nós queremos colocar o conteúdo, ou seja, nós queremos colocar o O aqui, nós vamos usar o parênteses HL. Aqui, como eu estou referenciando o conteúdo do endereço, eu estou falando de 8 bits. 8 bits cabem só na parte alta do registrador AF. Vou lá mostrar o assembly de novo para vocês verem o registrador AF. Acho que aqui a gente consegue visualizar melhor. Cadê o cara? Acho que eu minimizei aqui. Isso. Então, aqui é o nosso AF, tá vendo? Ele tem uma parte alta e uma parte baixa. O acumulador é um registrador muito importante e o par dele talvez seja mais importante ainda. O acumulador são só esses dois caras aqui. E esses dois caras aqui são o flag. Eu vou explicar para vocês o flag em outro exercício, porque senão esse exercício vai ficar muito longo. Então, o acumulador aqui está recebendo o conteúdo do HL, que é o Olá Mundo, certo? E aí, como eu peguei o O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir esse cara.
O imprime caractere, que na verdade é o print char, ele diz o seguinte, que ele pega o conteúdo do acumulador, que a gente acabou de botar aqui, e imprime o caractere ASCII relativo ao código. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é dar um call. Toda vez que eu chamo uma função, eu dou um call. Print char. E aí vocês vão ver que ele vai imprimir o caractere na tela. Mas aqui a gente imprimiu um caractere só da frase. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um loop aqui que vai andar toda essa frase e imprimir ela inteira, certo? Como é que nós sabemos que a nossa string chegou no final? Naquele caractere 13 lá. Se a gente leu um 13 no A, a gente está no final da frase. Então eu vou usar um comando aqui, que a gente vai usar muito, que é o cp13. O que é o cp? cp é um acrônimo para compare. E o que ele faz? O compare, ele compara diminuindo o acumulador do valor que você está tirando aqui. Então, o que acontece? Se eu comparar, se eu tiver dado o 13, tiver dado Enter, ele vai ter 13 no acumulador. Se eu comparar 13 com 13, o resultado disso aqui vai ser o flag 0 vai estar setado. O que é o flag 0? Lembra que eu falei para vocês que o acumulador, o registrador par dele são os flags? Esses flags aqui estão aqui. Esses caras aqui são esses dois números aqui abertos em binário para que a gente possa ver os flags um a um. E o flag 0, que é esse Zzinho aqui, deixa eu até aumentar para vocês verem melhor. Tá vendo aqui que tem um flag aqui Z, que é esse cara aqui? É o flag 0. Toda vez que você fizer uma comparação e o resultado der 0, esse flag aqui vai ligar. Vai aparecer um 1zinho aqui para dizer, beleza, 0. E é esse cara que nós usamos para fazer a nossa comparação igual. Então, a gente vai vir aqui comparar com 13. Se a gente comparar com 13 e o flag der 0, o flag der 1, desculpa, a gente vai realizar a próxima linha, que vai ser um jump. O que é um jump? Um jump é como se fosse um goto do Basic, ou um vai para, se você trabalha com pseudocódigo. Significa que eu vou para um outro lugar. E se eu comparei com 13 e deu 0, significa o quê? Significa que eu cheguei no 13, que é o final da minha string aqui. Então significa que eu cheguei no final da minha string. Se eu cheguei no final da minha string, eu tenho que sair da minha função. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o meu jump condicional ao flag 0. Então, aqui eu estou dizendo pule se o flag 0 for 1 para o endereço que eu vou digitar aqui, fim string. Por exemplo. E aqui eu vou criar um rótulo dizendo fim string. E se eu cheguei no fim string, eu tenho que terminar o meu programa, eu vou dar um hat para poder retornar o basic. Certo? Se eu não terminei de ler a minha string, significa que eu tenho que ler o próximo caractere, que nesse caso aqui vai ser o L. Para ler o próximo caractere, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o meu HL. Eu vou usar um comando chamado inc, que é um comando de incrementar. Vou botar aqui o registrador HL, que é o registrador que está apontando para esse endereço de memória aqui, o O. Quando eu incrementar ele, significa que ele vai aumentar para o próximo endereço. Então ele vai para o endereço L. Endereço onde está o L. E aí eu tenho que pegar o caractere que está nesse endereço novo aqui. Então eu tenho que voltar para esse load aqui, que é esse load aqui que pega o caractere. Então eu vou criar um rótulo aqui que é próximo char, ou próximo caractere. E aqui eu vou dar um jump não condicional, porque se eu cheguei aqui, ou seja, se eu não vim para cá,
eu continuei aqui, eu preciso pegar o próximo caractere independente de qualquer condição. Então eu vou copiar aqui o próximo char, vou botar ele aqui. E aí ele vai voltar para cá, para o próximo char. E aqui nós temos o nosso incrível programa Olá Mundo pronto. Quando a gente termina de fazer o assembly, a gente tem que compilar o assembly. Na nossa ferramenta integrada, a gente pode vir aqui em Assemble, Assembly, Assemble, Ctrl F9 ali, quem quiser ver, usar o teclado. Quando a gente faz o Assemble, aqui a gente já tem informações muito importantes do nosso código assemblado. Aqui, ó, são os endereços de memória onde estão cada coisa, né? Aqui as instruções em linguagem de máquina que ele vai executar. E aqui é o nosso código que a gente digitou. Então, por exemplo, tá vendo aqui o org 8000 que a gente colocou? Está no endereço 8000. Então, o nosso programa começa aqui. Tá vendo a nossa frase? A nossa frase, ela tá nesse endereço aqui, ó, 8011. Então, 8011 é esse cara aqui, certo? Na verdade, vai ser esse cara aqui, certo? Então, beleza. Então, aqui a gente já tem um monte de informação. E agora, como é que a gente faz para executar isso aqui que a gente criou aqui? Vocês viram aqui que deu 0 erros, ou seja, a gente não cometeu nenhum erro de digitação, nem nada do gênero. A gente vem aqui e dá um call. Clica aqui no emulador. Ele está pausado, porque a gente está com o debug aberto. Então eu vou despausar fechando aqui o nosso debugger. Vou clicar aqui no emulador. E vou dar call. E o endereço de memória onde a gente colocou o nosso programa, que foi o E8000. Aí vocês viram aqui que ele escreveu, mas logo depois ele escreveu ready em cima do que a gente escreveu. Isso não é legal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função para pular uma linha depois que a gente escrever. Então nós vamos criar uma nova função aqui, logo depois dessa, chamado nova linha. O que a gente tem que fazer quando a gente imprime uma nova linha? Eu já vou colocar o hatch aqui para o retorno. A gente tem que colocar uma linha nova num computador, são 2 caracteres. É um caractere de indicativo de final de linha e um caractere de retorno de carro. Esses caracteres no Amstrad CPC e no MSX são 13 e 10, se não muito me engano. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o print char, porque eles são caracteres. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar load no meu acumulador com 10, chamar o print char. Então vou dar aqui um call print char. Depois eu vou ler o meu acumulador com o 13 e eu vou dar um call print char de novo. E depois eu vou retornar para onde quer que tenha chamado a nova linha. E aqui, no fim string, antes de retornar, eu vou dar um call nova linha. Então aqui no meu call nova linha, ele vai pular para cá, vai colocar um 10, vai colocar um 13 e vai retornar. Deixa eu só confirmar, porque eu não lembro se eu tenho que jogar o 13 primeiro ou o 10 primeiro, para não ensinar coisa errada para vocês. Deixa eu procurar aqui minha função nova linha, que eu já fiz antes. Em algum lugar ela está aqui, nova linha. Na verdade, eu tenho que mandar o 13 primeiro e depois o 10. Então vamos assemblar isso de novo. 0 erros. Aqui o nosso código. Você vê que agora a nossa frase ela foi para o 81F. Mas isso não tem problema. Por que não tem problema? Porque a gente chamou esse endereço de memória de um rótulo. Então toda vez que a gente referenciar esse rótulo no nosso programa, ele vai automaticamente e dinamicamente pegar o endereço correto para o nosso programa. Então vou voltar aqui, vou dar um CLS para limpar a tela. Vou dar um call 8000 de novo. E aí tá lá. Olá mundo.
Pronto, você fez o seu primeiro programa em Assembler. Olha só, rapaz, quem diria que você faria um programa em Assembler tão rápido, hein? Tão bom. Virou um craque do Assembler, já consegue escrever tudo em Assembler. Então agora que nós assemblamos isso, nós vamos salvar esse código. Como nós queremos que o código vá lá para o controle de versão, para que vocês possam baixar o exemplo e testar, eu vou salvar ele aqui. Então vou clicar nele aqui, File, Save As. E aí eu vou jogar lá para aquele diretório que a gente configurou no vídeo passado. Se você quer saber sobre como a gente configurou isso aqui, assista o vídeo passado. A gente configurou lá na nossa pasta dev Cryptologic Z80. E aqui a gente vai botar o cara Olá Mundo ASM. Então a gente vai salvar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o cara, tá vendo aqui o Olá Mundo que apareceu aqui para você? Significa que ele identificou que lá naquela pasta tem um cara novo para trabalhar. Aqui está o nosso Olá Mundo Z80. Tudo isso aqui vai ser adicionado, o arquivo vai ser adicionado. E eu vou botar aqui para vocês entenderem o que eu fiz. Programa Olá Mundo. E vou dar um commit. Depois do commit, como eu expliquei no vídeo anterior, eu só emprateleirei isso na minha máquina local. Eu preciso jogar lá para o controle de versão. Vou dar um push origin. Está lá commitando. Opa. Errado. Last fetch Junction, acabou de colocar lá. Vamos lá ver lá no nosso projeto se ele está lá. Então aqui é o nosso repositório. Cryptologic Z80. Está aqui o Olá Mundo ASM. Você clicar aqui, ele vai até mostrar a listagem para vocês, exatamente como a gente digitou lá. Está aí disponível para vocês baixarem, mudarem, testarem coisa, mudar. Bons exemplos que vocês podem fazer aqui. Mudar a mensagem, mandar ele imprimir outra coisa. Trocar esses valores aqui, para caso você queira terminar a sua string com outros valores, para você descobrir problemas potenciais que podem acontecer. Então, muita coisinha aqui para você brincar. Tá aí. Seu primeiro programa. A nossa interface integrada de desenvolvimento está aqui, que nós vamos usar durante os exemplos. Funcional, como mostrei para vocês, tudo muito prático, tudo muito bonito. E para esse vídeo de hoje está ótimo. Espero que vocês tenham curtido esse mão na massa, esse hands-on. E logo o próximo vídeo vai ser um vídeo mais de análise do que de programação. Eu vou mostrar próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a minha análise em cima do Cryptologic e como definir o projeto lá no GitHub, para a gente saber tudo que a gente vai ter que fazer e poder mesurar um monte de coisa. Muito obrigado por você que acompanha até agora. Se você está gostando desse tutorial, dá o joinha, compartilha com todo mundo aí. Muito obrigado, boa noite, até o próximo vídeo.